Bom dia. Bom dia, tudo bem? O problema é bem maior. Esse é o nosso lema de agora em diante. É o mote do antagonista. O problema é bem maior, sempre maior, né? O problema é sempre maior. Como diz o Ricardo Pessoa, o PT sempre pedia mais algum, né? E uma pressão contínua. Quer dizer, o cara vai para o encontro com o Edinho Silva, o Edinho Silva faz o achaque, nós conhecíamos metade do e-mail dele, da mensagem que ele mandou para o diretor financeiro, isso a combinação, o trato do pagamento dos 7,5 milhões de reais para a campanha da Dilma, só que a gente não conhecia esse trechinho, que ele disse, olha, o problema é bem maior, quer dizer, os caras estão fazendo pressão porque eles querem mais dinheiro do que nós tínhamos combinado, provavelmente mais dinheiro, inclusive do que era a cota deles na propina da Petrobras. Você sabe que isso fica bem claro, quer dizer, mais ou menos claro, naquela anotação do Marcelo Odebrecht, quando diz que não é 200, não é 300, não, é 200. Exatamente. Eles não se cansavam de pedir dinheiro. Não, era um esclarecimento do Marcelo Odebrecht. Ele falou, não são, explica lá que não são 300. Quer dizer, os 100 do Vacari estão incluídos nos 200. Eu não vou pagar 300 bombas. Era uma negociação permanente para tentar baixar o preço da propina. Isso é muito importante nesse processo todo de julgamento da corrupção do PT e dos petistas, é muito importante. O Felipe pressionando em 2014, quer dizer, o cara que recebeu dinheiro para o Caixa 2 do Lula e para o Caixa 2 da Dilma, em 2014 ainda estava pressionando, ligando sem parar para o Ricardo Pessoa para arrancar mais grana dele. Olha, o problema é bem maior. Sim, o problema é sempre bem maior e é a tática do chantagista, né? A tática do chantagista. Claro que você cede a chantagem uma vez e ele continua chantageando. O problema é bem maior na área econômica também, né? Agora eu acho que as coisas estão muito claras. Quer dizer, essa fantasia do ajuste fiscal que tanta gente na imprensa comprou, que tantos políticos fingiram ter comprado também, isso daí se desmoronou, se desfez, desmoronou. Não existe mais ajuste fiscal. A gente está caminhando para um déficit, segundo o próprio governo, 0,3% do PIB. O governo, a ala do Aloysio Mercadante está comemorando porque o tal do rigor fiscal, que jamais existiu. Diogo, a entrevista coletiva ontem do Joaquim Levy dava vergonha alheia, porque era um emaranhado de argumentos que não faziam o menor sentido. Ele queria cortar 15 bi, que já seria um corte pífio no orçamento, só conseguiu cortar 8,5, 8,7, uma coisa assim, 8,6. No papel. No papel, né? Aí veio com a lorota de que não ia mais, como se fosse contando vantagem, né? Tentando contar vantagem. Nós não vamos aumentar a carga tributária. Bom, eles já aumentaram a carga tributária, e se aumentar a carga tributária agora, bom, um país, a atividade econômica que já está próxima do zero, vai para... próximo do zero, não, já está negativa. Né? A gente tem 1,5 negativo segundo a estimativa do governo. A gente sabe que já está a -2, né? Pois é, e aí paralisa de vez, porque não tem mais o que cobrar impostos. As pessoas já não estão pagando impostos, né? Já estão atrasadas nos impostos. Então, assim, é o caos total e absoluto. O mundo inteiro percebeu. Esse editorial do Financial Times é muito claro. A podridão avança, a podridão é crescente. E a questão agora é que todo esse arcabouço que foi construído para tentar demonstrar que o Brasil finalmente tinha algum tipo de seriedade, depois de passar 4 anos fazendo pedaladas fiscais para poder gastar mais, o governo inventou que ia manter a disciplina fiscal. Essa disciplina fiscal durou quanto? Nada, porque ela nem chegou a começar. Ela não chegou a começar. Eles fizeram alguns projetos de lei que não foram, uma maior parte não foi aprovada, e agora eles já desistiram dessa disciplina fiscal. Então não existiu a disciplina fiscal. O que esse palhaço do Levy está fazendo lá agora nós o chamávamos de laranja do petismo, agora é muito pior. Ele é um cúmplice dessa mentira. É um pateta. Mas agora fica configurada a má-fé ali de maneira muito evidente. A fraqueza de caráter, né? Porque um sujeito... Fraqueza de caráter a gente sempre falou, mas ali acho que tem...
quando você o vê, eu não acho que ele seja... Eu acho que ele realmente é fraco. A gente sempre disse, era um cara de segundo escalão, beirando o terceiro escalão. Os argumentos dele, cima. Assim, nós mudamos, veja, com os preços da commodities em baixa, nós temos que mudar o nosso, sei lá, a nossa matriz, mas o Brasil tem tudo para que isto aconteça. Nós somos a 7ª economia do mundo. Ele continua vendendo a balela. Nós somos a 7ª economia do mundo. Nós não somos mais a 7ª economia do mundo. Mentiras, a platitudes, achando que o discurso que tanto seduziu o mercado e a imprensa no começo do ano ainda pudesse se manter em pé diante da realidade. Não pode. O ajuste fiscal nunca existiu e nunca vai existir com o governo Dilma. A gente sabe disso, a gente já sabia disso, a gente vem falando sobre isso desde o dia 3 de janeiro, a gente fez aquele editorial debochando desse discurso de ajuste fiscal. Isso no dia 3 de janeiro, ele tinha acabado de assumir. E os custos do governo, os gastos do governo, não é que eles diminuem, eles continuam aumentando. Aí vieram com a história de que não, o problema são os gastos já comprometidos pela lei, nós não podemos... Escuta, 40 ministérios, a lei não obriga a ter 40 ministérios, a lei não obriga a gastar essa quantidade de dinheiro em propaganda. Mas ontem eles disseram que estão negociando um aumento para o funcionalismo público de 21%. Que negócio é esse? É aparelhado, o Estado foi aparelhado. O Estado foi aparelhado. Ele só funciona mal e porcamente, hoje em dia, porque ele está na mão desses petistas que estão lá para mamar. Esta é a verdade. Diminui o número de cargos comissionados. Quer dizer, a gente está vendo uma situação emergencial. Não é possível um governo com 39 ministérios. Não é possível um governo que gaste esse dinheiro com funcionalismo. Não é possível um governo que gaste esse dinheiro com propaganda. É preciso cortar. Ele está dizendo que está cortando a carne. Você precisa ter credibilidade para cortar. Você pode cortar quanto quiser. Mas se você não tiver credibilidade, se você não entregar o prometido, quer dizer, quando você promete 1,13, entrega 0,3 negativo, você entrega um déficit primário de 0,3, ou você admite que vai entregar um décimo disso, na melhor das hipóteses, os 0,15% do PIB, óbvio que você não tem credibilidade, você não está cortando nada e não tem credibilidade para dizer para o teu interlocutor no mercado financeiro internacional, para falar, invista aqui, venha para cá. Não, todo mundo sabe que o Brasil vai ser rebaixado, que o custo para rolar a nossa dívida vai aumentar, porque os juros vão aumentar. A gente já está pagando o juro de quem está abaixo do grau de investimento, mas de qualquer maneira vai piorar. Vamos repetir, o problema do Brasil não é econômico. O problema é bem maior. É bem maior e é político. O problema do país chama-se Dilma Rousseff e PT. Enquanto não se resolver este problema, economicamente, o Brasil vai para o buraco. Aliás, já está no buraco e o buraco vai ficar cada vez mais fundo. O problema e o buraco são cada vez maiores. Muito bem. Bom voyage. Muito obrigado. A gente se fala da Sardenha. Abração. Tchau.